Então vamos lá. Galerinha, é o seguinte: na aula anterior a gente estava falando de campo elétrico. Essa foi segunda-feira, dei essa aula para vocês. Falei sobre campo elétrico, dei uma explicada ali geral do que é campo elétrico. E agora a gente vai dar continuidade. Eu vou mostrar para vocês o seguinte: a intensidade de campo elétrico, força elétrica, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Se nessa live der uma travada aí, eu tento corrigir aqui, vou botar a mão aí. Então vamos lá. Eu sei que está tendo queda de energia na cidade, mas eu acredito que vai fluir tudo bem aqui a nossa live aí. Então, beleza. Aqui, ó, só para voltar para exemplificar de novo, a gente está vendo o seguinte nessa parte aqui, ó. A gente tem uma carga geradora negativa. Como assim uma carga geradora, professor? Deixa eu posicionar melhor aqui, depois eu rastro ali o tripé. Como assim é uma carga geradora, professor? Uma carga, né, negativa. Então, quando eu falo de campo elétrico, eu tenho uma carga fonte ou carga geradora que vai gerar esse campo magnético, onde as suas cargas de prova vão interagir ali com elas, né? Então, você tem um corpo eletrizado de massa maior, com certeza ele vai ter uma carga elétrica muito maior que a carga de prova, então ele vai interagir com essa carga de prova. Essa interação é aquela que a gente já estava vendo, sobre atrair, repelir e assim por diante, ok? Então, vamos ali. Eu tenho uma carga fonte negativa e a carga de prova, sempre ela vai ser menorzinha, e sempre que eu soltar essa carga de prova aqui, ela vai interagir, ou ela vai ser atraída ou vai ser repelida, um dos dois, ok? Então, continuando aí, a gente tem esse conceito aí, essa ideia básica aí de carga de prova. Eu tendo uma carga fonte negativa e uma carga de prova positiva, a gente tem uma seguinte interação: a gente tem a atração entre a carga de prova e a carga fonte, né? A gente pode chamar ela de carga geradora também. Professor, na aula anterior você falou sobre a direção do campo elétrico também. Sim, quando o campo elétrico, quando a carga de fonte ou a carga geradora for negativa, o campo elétrico, né? O volume será que é meu que está baixo? Eu vou desconectar e conectar aqui o fone de ouvido. Calma aí. Calma aí, vou ver se dá certo. Calma aí. E agora, Ana? Eu acho que sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que sair da live e entrar de novo. Eu acredito que seja isso. Sai da live e volta de novo. Geralmente acontece isso no matutino. Os meninos saem da live e voltam de novo e o volume estabiliza. Pode ser, sai e volta e eu desconectei e conectei de novo. Então vamos lá. Ela falou que o volume estava baixo. Vamos ver quando ela retornar aí, o que que ela vai falar aí. Tá baixo para vocês aí, quando eu estou perto do quadro? Porque talvez pode ser minha conexão aqui do fone. Sim, não, não, sim. Não, né? Tá de boa. Então vamos lá, continuando aí. Quando eu tenho uma carga geradora negativa, ela gera um campo elétrico de aproximação. Então, a direção do campo elétrico, só do campo elétrico, é no sentido da minha carga, né? É a carga geradora. Ok? Beleza. Agora aqui a gente está analisando o seguinte: a minha carga de prova é positiva e a carga fonte é negativa. A interação da carga de prova é ser atraída pela carga de fonte, a carga geradora, ok? Só que aqui a gente tem, aí Ana, sabia? Geralmente quando acontecer isso, você sai do Meet e volta, isso serve para todo mundo. Então, quando isso deve acontecer, de você ter a interação entre a carga fonte e a carga de prova, né? Isso você pode calcular duas coisas. Você pode calcular a intensidade aqui nesse ponto do meu campo elétrico. Como assim, professor, a intensidade do campo elétrico? Você não tem uma carga geradora, que é a carga
que está gerando aquele campo elétrico. Então, quando você coloca uma carga de prova ali, ela vai ter uma intensidade ali, ela vai ser interagir de algum jeito, ou vai ser atraída ou repelida, né? Você tem uma certa intensidade. É a mesma aquela ideia de você o seguinte, né? Vamos pensar aqui uma ideia, sei lá, básica. É, você está um dia ventando bastante e você sai lá fora, né? Então, quem está próximo de onde está o acontecimento do vento vai estar muito forte ali. Quem está bem distante, né, quando vai ali, recebe uma brisa, porque o vento, a intensidade ali, porque de onde está começando ali, vamos pensar assim, está muito distante. Então, essa intensidade vem disso, né? Quando eu coloco uma carga de prova no certo ponto, ela sofre intensidade. Claro, quanto mais próximo da carga geradora, essa intensidade vai ser maior. E tem como eu calcular essa intensidade do campo elétrico. Para mim fazer isso, eu represento a intensidade do campo elétrico, que é a letra E, ó, campo elétrico, represento pela letra E maiúscula, é igual à força elétrica que a carga sofre, quem? Carga de prova, dividido pelo módulo da carga de prova. Quando eu pego e eu sei o valor da carga de prova e eu sei a força elétrica que ela está sofrendo, tem como eu descobrir a intensidade do campo elétrico ali. Tem como eu descobrir essa intensidade naquele ponto, naquele local. Então, eu trabalho com essa fórmula. Professor, vou ter que usar essa fórmula? Sim, você vai fazer exercício para mim. Se der tudo tempo, se der prazo, a gente vai resolver alguns exemplos aqui. E também, quando eu tenho o valor da intensidade do campo elétrico e eu tenho o valor da carga de prova, tem como calcular a força elétrica que essa carga vai sofrer. Força elétrica é o que mesmo, professor? Força elétrica é que ela vai ser empurrada ou vai ser puxada, né? Porque a carga de prova só vai sofrer esses dois tipos de interação. Ou ela vai repelir ou ela vai ser atraída. Aqui a gente está analisando esse tipo de fenômeno. Então a força elétrica, né, para eu descobrir, eu pego a intensidade do campo elétrico e multiplico pelo módulo da carga de prova. Professor, o que é o módulo mesmo? O módulo é porque as cargas de prova eu posso ter ela positiva e negativa. E força eu não posso representar de valor negativo. Então, eu coloco dentro do módulo para tirar do módulo, e quando eu retiro do módulo um valor negativo, ele fica positivo. Né? A gente já está trabalhando aí, só revisando aí para sintonizar, ok? Tiver alguma pergunta aí, clica na mãozinha, abre o áudio, digita. Às vezes dá um prazo de eu dar uma olhadinha aqui e situar com vocês. Beleza. Agora aqui, ó, a gente tem o seguinte, exemplo um e exemplo 2. Vou fazer os dois com vocês. Muito básico e muito fácil. O que, que o exemplo um está dizendo para mim? Ele tem uma carga fonte positiva e uma carga de prova positiva. Né? Eu acho que dá para vocês visualizarem aí. Carga fonte positiva e carga de prova positiva também. Beleza. Qual que é a interação entre os dois? Repulsão. Então, se eu soltar essa carga de prova, ela tende a ir para a direita, ela quer distanciar da minha carga geradora. Beleza? Tranquilo. Aí, quais são os dados que você me deu aqui, professor? Te deu o valor da carga de prova. Qual que é o valor da carga de prova? 2 microcoulomb. E qual que é o valor da força elétrica? Força elétrica é igual a 10 newton. Lembrando que toda força é representada em newton. Então, assim, essa carga de prova ela está sendo empurrada, vamos pensar assim, por 10 newton de força. E eu sei o valor da carga de prova. Então, o que isso quer me dizer, professor? Tem como calcular a intensidade do campo elétrico aqui nesse ponto aqui, ó. A intensidade do campo elétrico. Claro, eu já sei, se fosse mais próximo, a intensidade seria mais forte. Como está mais distante, a intensidade é mais fraca um pouco. Ok? Vamos pensar no sinal do Wi-Fi aqui, só para sintonizar melhor. Eu acho que esse exemplo fica melhor do que o do vento que eu citei. Quando você tem um roteador e você está próximo dele com o seu celular, o pico do celular vai ficar ali, né, do Wi-Fi, lá em cima, cheinho, porque você está recebendo a intensidade de dados, trocas de informação ali, você está do lado do roteador. Agora, quanto mais distante você fica do roteador ali, né, do modem roteador, mais fraco fica o sinal, menos intenso é a troca de dados. Então, o sinal fica ruim, fica fraco, não interage bem entre o seu celular e o roteador. Então, a ideia é essa, né? Aqui nessa distância eu tenho uma certa intensidade. Quanto mais próximo da minha carga geradora, mais intenso vai ser. Ok? Então vamos lá. Como que eu calculo essa intensidade do campo elétrico? Intensidade do campo elétrico, eu faço
força elétrica, né, dividido pelo valor da carga de prova. Professor, você está representando o FE, eu já vi só F, tudo bem. Eu só estou pontuando aqui. Intensidade do campo elétrico é igual. Qual que é o valor da força elétrica que essa carga está sofrendo? 10 newton. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 newton. Beleza. Dividido pelo valor da carga de prova. O valor da carga de prova é 2 microcoulomb. Só que eu não posso trabalhar microcoulomb, eu tenho que trabalhar coulomb. Então, eu vou colocar 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Lembrando que esse Mi é 10 a menos 6. Né? A gente está fazendo ele já tem um bom tempo, então você já está situado muito bem aí. Então, eu vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Né? Então, vamos lá. Resolvendo. Você vai dividir só o 10 por 2, né? 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 10. Por que você já trouxe o vezes 10, professor? Porque esse 10 a menos 6, eu vou subir ele. Quando eu tiro ele aqui de baixo e subo ele aqui, ó, faço isso aqui, ó, trago ele para cá, ele inverte o sinal de expoente, ele fica 6 positivo, né? Então, se eu estou dividindo Newton Coulomb, então a unidade de medida é Newton Coulomb. Beleza? Então, qual que é a intensidade do campo elétrico nesse ponto? 5 vezes 10 a sexta Newton Coulomb. Né? Vou decifrar isso melhor para vocês. Se eu colocar um Coulomb ali de carga elétrica, colocar uma outra carga de prova bem aqui, ó, só que de um Coulomb, quanto que ela vai receber de força? 5 vezes 10 a menos, elevado a 6 Newton. Essa unidade de medida me diz isso, que 5 vezes 10 elevado a 6 Newton Coulomb. Para cada Coulomb que eu adicionar ali, ele vai receber essa intensidade de força, seja de repulsão ou de atração. Então, se eu aumentar aqui, ó, para 2 Coulomb, qual que é a intensidade de força que vai receber? 10 elevado a sexta Newton. E assim por diante, ok? Então, eu descobri a intensidade aqui nesse ponto. Tranquilo. Professor, e o exemplo 2 agora? Vamos resolver juntos, né? Deixa eu só conferir o horário. Não, ainda está com prazo ainda. Então, vamos lá. Nesse exemplo 2 aqui, ó, ele te deu o seguinte, carga geradora é negativa e a carga de prova é negativa. Ok. Se ele te falou que os dois é de mesmo sinal, mesmo caso anterior, eu vou obter o quê? Repulsão entre os dois. Então, a minha carga de prova, ela vai se mover para onde? Para a direita, né? Ela vai sofrer uma força elétrica impulsionando ela para a direita. Só que aí, o exercício fez o inverso. O exercício te deu o valor de quem? Te deu o valor do campo elétrico. O exercício te deu o valor da intensidade do campo elétrico e te deu o valor da carga de prova. Né? Você quer descobrir quem? A força elétrica. Quanto que essa carga aí, né, de prova está recebendo de força para ser impulsionada? Fácil. A gente viu aqui, ó, no cantinho aqui, não dá para ver porque está cortando o vídeo. A fórmula de força elétrica. Força elétrica é igual a intensidade do campo elétrico vezes o módulo da carga de prova, ok? Beleza? Lembrando aqui, ó, que é o seguinte, a carga de prova minha é negativa. Então, esse valor de carga elétrica é negativo. Beleza. Professor, aqui está microcoulomb de novo. Eu tenho que tirar do microcoulomb. Então, eu tenho que colocar 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Porque eu não posso trabalhar microcoulomb na fórmula. Tranquilo. Força elétrica é igual a intensidade do campo elétrico, que já me deu, que me deu 2 micronewton coulomb. Então é 2. Vou colocar de outra cor aqui, porque eu vou ter que cortar. Tranquilo? Newton barra coulomb vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Tranquilo. Quem que eu estou descobrindo? Força elétrica. Professor, o valor aqui você não falou que era negativo da carga de prova? Né? Tudo bem, falei que era sim. Por que você colocou ele positivo mesmo? Porque eu já tirei das barrinhas do módulo.
Então, quando eu tiro do módulo, o sinal fica positivo. Então, toda vez que você substituir na fórmula, você já pode tirar da barrinha e colocar positivo. Lembra desse detalhe: força não vai dar de sinal negativo. Não pode. Errado sua conta. Então, vamos lá. Eu vou cortar, como está multiplicando, eu corto esse Coulomb com esse, sobra só Newton. E é justamente o que eu estou procurando, de força elétrica. Então, força elétrica é igual. Quanto que é 2 vezes um? Porque quando eu tenho uma multiplicação envolvendo a notação científica, eu trabalho os coeficientes. Então, 2 vezes um vai dar 2. Conservo 10 a menos 6. Então, é 2 vezes 10 a menos 6. E trago o Newton para cá. Pronto, tranquilo, resolvi. Então, eu descobri a força elétrica que essa carga de prova está sofrendo, indo para a direita, sendo empurrada para a direita, né, pela minha carga geradora negativa. Beleza, moçada? Alguma pergunta aí? Então, na aula de hoje seria isso, viu? Se alguém tiver alguma pergunta, pode lançar, pode perguntar aí. A gente ia ver sobre intensidade do campo elétrico, intensidade da força elétrica, e eu resolver esses dois exemplos, exemplo um e exemplo 2, cada um envolvendo aí, né, um daqueles detalhes, intensidade e força elétrica. Lembrando que essa aula está sendo gravada, eu vou jogar no YouTube, vocês vão lá assistir, comentar, fazer o que quiser aí. Alguma pergunta aí, moçada? Beleza, né?